Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações, movimentos aqui da nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. E claro, a gente traz também assuntos de interesse das organizações e hoje é um desses temas muito importantes. Já foi solicitado aqui por organizações que a gente trouxesse essa temática. Hoje nós vamos trazer ela, vamos conversar, conhecer um pouco mais a respeito do que é essa plataforma. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo curto, olhos claros, um cavanhaque grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um dos nossos episódios. Isso leva o próprio YouTube a entender que esse assunto ele é relevante e ele vai entregar isso para mais pessoas também. Quero convidar você para nos seguir também no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo e nos acompanhar também com os cortes lá no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento de execução e também na prestação de contas. Você pode acessar Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e também por depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Bom, e a temática que foi proposta, solicitada por várias pessoas aí, é o Transferigov. É uma plataforma, eu não vou falar muita coisa, mas enfim, é uma plataforma tecnológica que informatiza e operacionaliza as transferências de recurso por parte da União. E para isso eu estou recebendo aqui com muita alegria a minha amiga Natasha Moresco Maia, uma amiga que a vida me trouxe, uma caminhada aí já na BCR também, Natasha? E com muita alegria a gente vai gravar esse episódio, vamos trazer um pouco mais sobre essa desmistificar, eu diria assim, um pouquinho o que é esse Transferigov, que traz muita alegria para uns, um pouco de angústia para outros, E, enfim, seja muito bem-vinda. Obrigada, Loriberto. Obrigada pelo convite. Vou fazer então a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos ondulados, castanhos escuros. Eu uso um óculos de aro transparente. Estou vestindo uma camisa azul com alguns pontos em vermelho. Então, obrigada, Loriberto, obrigada pelo convite. E o Transfere é isso, traz algumas alegrias para uns e outras, umas tristezas para outros. Eu gosto muito, muito, muito do Transfere e, é claro, por conta muito da vivência, eu acredito, e espero contribuir um pouquinho aí falando dessa experiência com vocês. Que legal. Eu acho que a gente precisa começar do início, Como é que surgiu o Transferigov, qual a finalidade dele, e depois disso a gente segue aí, nesse bate-papo. Sim. Então, o Transfere ele surgiu lá em 2008, na verdade com o nome de Siconv, algumas pessoas ainda utilizam esse nome, ele ainda tem essa vinculação, e era o sistema de gestão de convênios
surge a partir do momento em que o governo cria um decreto, né, para regulamentar essa questão das transferências de recursos voluntários para os municípios, para os estados, e nesse caso, lá em 2007 ainda a gente não tem no decreto todo esse normativo detalhado para as instituições, né? Mas então ele nasce disso, né, a partir de um decreto, e antes disso a gente tinha essa transferência toda em meio físico. Então é Isso. um grande marco a gente considerar o Siconv, né? Então, para a gente contextualizar, depois de 2008, o sistema, claro, ele nasce muito pequeno, né, com a disponibilização de programas, logo depois com a disponibilização do cadastro de propostas, e aí a parte da execução e prestação de contas, ela vai acontecendo ao longo do tempo, né, e a gente acompanha isso. Então, o sistema ele não nasce na sua totalidade, né, e é claro que isso também tem um fator muito importante, que é também o normativo, né? O sistema ele está sempre construído com base nos normativos, no decreto, depois nas portarias, depois na lei, né? Então, conforme isso tudo vai se transformando, conforme esse processo vai ficando maduro, né? O sistema ele vai acompanhando isso também. Então, depois de 2008, nós tivemos lá pelo ano de 18, 19, uma nova nomenclatura, que era a plataforma Mais Brasil, e aí depois, agora, por último, no final de 2022, nós tivemos um outro decreto que institui, então, o Transfere Gov como um sistema estruturante, né? E aí traz esse novo nome e também com uma lógica de transformar tudo em Gov, né? A gente percebe hoje que tem muita coisa Gov, e o Transfere Gov vem também nessa linha de dar essa nomenclatura geral. Que legal, que legal. Bom, é uma construção, então, né? No início, pelo que eu entendi, Isso. era uma coisa assim mais... antes da Idade da Pedra, né? Isso. Mas depois, então, aos poucos foi se criando esse mecanismo para, de fato, tornar isso tudo mais ágil, né? Eu estou entendendo dessa maneira, Isso. né? Uhum. Então, quando o sistema foi criado em 2008, eu ainda não trabalhava com isso, né? E eu comecei a atuar no ano de 2012. Então, eu peguei bem aquela fase em que realmente o sistema estava progredindo, né? Em 2012, a gente conseguia acompanhar os programas de governo, fazer todo o cadastro das propostas, e a fase da execução, de cadastrar ali os fornecedores, o processo de cotação, as licitações, no caso da administração pública, ele estava ainda em desenvolvimento. Ali em 2012, 2013, a gente não conseguia, por exemplo, fazer os pagamentos via sistema, né? Então, era um registro e ele tinha um teto. Depois isso, né, acabava tramitando por fora. Então, eu consegui acompanhar, né, essa evolução. Hoje o sistema está completo, né? Desde a abertura de programas, que tem essa vinculação orçamentária, né, com o governo federal, até a prestação de contas, né? A apresentação e a conclusão dessa análise de prestação de contas pelo Ministério. Então, ele está hoje muito, muito, muito redondo, né? E a gente consegue operacionalizar o projeto completamente dentro do sistema. Que bacana, que bacana. Isso, de fato, é um sonho para quem lida com projetos, né? Ter isso tudo mais centralizado. É claro que se falta energia ou falta internet, nós temos um problema. Mas enfim, né, tem essa situação de você ter isso tudo centralizado num único lugar, né? Inclusive o pagamento, né? Então, assim, isso Inclusive o facilita pagamento. bastante, né? Para Natasha, quem então... está executando, para quem vai receber e para quem fiscaliza também. com certeza, com certeza. Traz agilidade, porque eu lembro, por exemplo, de algumas... eu lido muito com lei de incentivo. Então, nós temos algumas situações onde uma prestação de contas, ela leva de 5, 6, 7 anos até que ela esteja totalmente concluída. Porque não existe ainda uma integração,
né, em formato eletrônico, digital, e aí ainda é um vai e vem de documentos, por meios que não sejam integrados, né? Eu diria assim. E eu estou entendendo assim que o Transfere ele acaba centralizando isso. Você insere as informações e já está disponível ali para quem vai fazer a fiscalização e já avisando aí uma prestação de contas também, né? Uhum, exatamente. A gente consegue, né, ter todos os atores que estão envolvidos no processo conseguem fazer esse acompanhamento, né, a execução e a fiscalização. E aí, Loriberto, é importante falar dessa construção também, dessa participação de todos. O sistema, ele foi, inicialmente, ele tinha um módulo só, que era o módulo de transferências discricionárias e legais, que é onde tramita ali o convênio, no caso de municípios, convênio, contrato de repasse, e no caso das instituições, o termo de colaboração e o termo de fomento, né, nesse módulo. E a partir do momento que a gente consegue, que tem esse avanço do sistema, ele passa a concentrar outros módulos, né, tu falaste agora das leis de incentivo, foi o último módulo que foi criado ali, o gestão de parcerias, e que está funcionando hoje a lei de incentivo à reciclagem, né? Já tramita por ali. Então, a gente consegue acompanhar uma evolução dentro de um único módulo, né? Que eu falei agora há pouco que eu consegui acompanhar de perto, e também a inserção de outros módulos para tratar de outras transferências, outros instrumentos, na verdade, também dentro do sistema, com layout um pouco mais moderno, né? Respondendo aos normativos específicos. Então, a gente consegue acompanhar esse boom, vamos dizer assim, né, de trazer para dentro do sistema, ainda que em módulos diferentes, todas as transferências que a União faz, né, para municípios, para estados, para consórcios, para o terceiro setor, para autarquias, né? Então, ele passa a abrigar, né, todos esses módulos aí de transferência. Isso é Então, a gente interessante, né? consegue. A lei de incentivo à reciclagem já dentro desse módulo, né? Quando eu soube que isso seria pelo Transfere, eu já sonhei que não deve demorar muito, as demais também vão migrar, né? Então, assim, Exato. quem não é muito assim afeito ao Transfere, ele precisa começar a pensar um pouquinho diferente, precisa começar a estudar um pouco mais, né? Porque daqui a pouquinho não vai mais ter como fazer de forma diferente, né? Fugir, exato, exatamente. E esses módulos novos, né, esse, por exemplo, do gestão de parcerias, eu ainda não utilizei ele, mas ele vem numa configuração realmente mais, vamos chamar de mais usual, uma vez que ele está moderno, né, porque a gente fala do módulo de transferências discricionárias e legais. Ele é um módulo que a base dele é de 2008. Então, você consegue perceber que algumas coisas realmente são mais antigas, né? Esse da rede de parceria, da gestão de parcerias, não. Ele já está, né, num desenho totalmente moderno, a vinculação, como que salva, ele é mais intuitivo. Então, tem esse benefício também, né? Para quem está sendo, essas transferências que estão sendo integradas agora vão vir numa roupagem mais nova, né? Que legal. Quem é que pode usar o Transfere Gov hoje, Natasha? Então, hoje a gente tem que pensar o seguinte: o Transfere ele é utilizado para repassar o recurso da União para os beneficiários. Quem são esses beneficiários? Então, a gente vai pensar em toda a estrutura, né, na lógica de funcionamento da sociedade, vamos dizer assim. Os estados, né, vão utilizar, os governos de estado, porque eles também recebem recursos do governo federal para desenvolver políticas públicas nos seus estados. Os municípios, né, que também são beneficiários, consórcios públicos, entidades do terceiro setor, né, então organizações da sociedade civil,
todos aqueles que têm, né, que não têm, a organização da sociedade civil, quero dizer, que não tem o fim lucrativo, né? Então, eu percebo também, quando eu acabo dando os treinamentos, que existe um pouco de confusão, né, das empresas privadas. Eu quero me cadastrar para receber recurso. É importante a gente destacar o quê? Que a organização da sociedade civil, ela vai receber esse recurso para executar uma política pública descentralizada, assim como os outros entes, né? Então, a empresa privada, ela o que ela vai conseguir fazer? Prestar um serviço para essa OSC, né? E eventualmente ela pode ser contratada para o município e para o estado. Então, acho que é importante dar esse destaque, né? Quem vai receber é quem realmente consegue executar a política pública. Estados, municípios e entidades do terceiro setor, consórcios, autarquias, universidades, né, que tem universidades públicas e privadas, privadas sem fins, né, fundações. Então, é importante a gente entender isso, né? Depois, se a empresa oferecer um serviço para aquele projeto que foi aprovado dentro daqueles moldes de contratação, aí, né, ela vai conseguir ser contratada, mas a gente não consegue, né, colocar aqui uma empresa privada para receber recurso público de maneira direta, né? Porque a gente tem que pensar que esse recurso é público, né? E aqui é importante também a gente falar, Loriberto, que o sistema, acho que eu já falei isso no início, o sistema ele vai refletir tudo que está no normativo, independente do normativo, se ele é para administração pública municipal, estadual, se ele é para entidade. Então, pensar nessa lógica de que o que eu vou fazer tem que ser para um público, eu não posso limitar, né, esse atendimento. Claro que o meu projeto vai ter uma limitação de número de pessoas, de público-alvo, mas eu não posso limitar para o privado, né? Então, entender isso, que às vezes quando eu estou nos treinamentos eu acabo percebendo que as pessoas confundem isso. Mas eu sou uma empresa, posso receber? Calma, né? Que o processo é outro, né? Então, hoje, né, te respondendo de maneira objetiva, estados, municípios, entidades do terceiro setor, autarquias, consórcios, e as universidades, já falei aqui, né, de maneira descentralizada, que acabam operando também a política do governo federal, mas de maneira descentralizada. Interessante. Eu lembro uma fala de algum parceiro nosso aqui também, de podcast, que já esteve aqui, e falou assim da dificuldade que muitas vezes, quando existem os programas, o acesso, né, conseguem acessar, mas daí daqui a pouco quem está operacionalizando erra lá um determinado número, e aí o dinheiro acaba indo para outra situação que não aquela que tinha sido combinada, né? Isso me parece ser hoje ainda assim a maior dor, talvez, né, de quem está lidando com o Transfere.gov, entender que tem que ser exatamente aquilo, né, o combinado, e se você errou, puxa, que pena, né? Mas enfim, assim, tem que ter todo um cuidado, né? E aí eu não sei se isso tu podes também falar sobre, mas quando Claro. existem as emendas, né, emendas parlamentares, que fazem parte de programas, né? E só que às vezes elas são direcionadas, é combinado uma coisa, mas chega na hora é direcionado diferente e acaba gerando problema para quem deveria receber o recurso. A gente tem alguns casos aqui conhecidos aqui, inclusive em Blumenau, que ocorreu isso, e acabou assim se tornando um problema maior do que a solução pretendida, né? Enfim, então assim, existe essa necessidade, né, de se capacitar, né, para entender exatamente como é que é o funcionamento, né? E eu penso assim que não adianta ter pressa, né, para entender como é que funciona, né? Eu sei que tu fazes aí várias capacitações, né, setor público, onde existe ainda uma responsabilidade maior por parte do servidor, né, porque ele responde pessoalmente pelo que ele está fazendo, né?
E como é que é lidar assim, né? Tem muita gente ansiosa, assim, querendo resolver logo tudo. O que que você diria, assim, para quem quer É, iniciar no Transfere uhum. Gov, né? Então, esse problema que tu citaste acontece realmente, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa, vamos por partes, a gente precisa entender o seguinte, de novo, o que está aqui no sistema que nós vamos executar, ele está ligado à normativa. Quando a gente começa a falar desse recurso que está vindo, ele está amarrado no orçamento público federal, né? Então, a gente começa aí com alguns normativos que são essenciais, a LDO, a LOA, né? E aí depois os programas, e a Constituição também, no caso das emendas, né, que tu citaste antes. Então, a gente precisa entender que tudo está amarrado. O meu projeto, ele vai estar amarrado com o que diz a LOA, que é o orçamento previsto para aquele ano, né? Sim. Então, quando o governo federal disponibiliza um programa, automaticamente esse programa está amarrado de alguma forma com a LOA, porque é onde eu estou dizendo onde eu quero gastar o meu dinheiro, onde eu vou gastar o meu dinheiro, onde é a minha prioridade enquanto governo. Então, essa política que eu vou executar pela minha instituição, ela precisa estar de Uhum. alguma maneira relacionada com isso, porque eu preciso atender aquela política pública. Então, primeiro a gente precisa entender isso enquanto instituição, né? Às vezes a demanda que eu tenho, ela não pode ser viabilizada pelo orçamento federal, né? Então, é importante a gente entender a nossa demanda enquanto instituição e saber olhar e dizer aonde se encaixa, né? Se encaixa realmente por um edital de governo ou se encaixa via emenda parlamentar? Ou será que não é melhor eu viabilizar isso aqui com a minha arrecadação com recurso próprio, onde o recurso é livre, né? Uhum. Então, acho que entender o orçamento é o ponto principal para a gente começar a falar disso, né? Porque em algum momento isso vai esbarrar na execução, né? Uhum. Então, o que acontece muito, como tu já citaste, né? Às vezes existe uma articulação para solicitar um recurso de emenda, por exemplo, então a instituição vai, né, aciona o seu parlamentar, e aí, quando a gente vai solicitar esse recurso, por isso que é importante entender, né, de orçamento um pouco. Quando a gente vai solicitar, a gente já tem que dizer para que a gente quer aquele recurso. Eu quero para capital ou quero para custeio, né? Porque a depender disso é que eu vou conseguir executar meu projeto. Eu quero um projeto só de capacitação. Então, ele vai ser, né? O orçamento tem que ser vinculado para quê? Para a execução de custeio, né? Onde eu Uhum. vou contratar professores, onde eu vou pagar proporcionalmente a minha equipe interna, com a despesa administrativa. Porque se eu receber um recurso de capital, o orçamento não está casado para isso. Quando eu for executar, eu vou ter um impedimento técnico. Então, meu projeto não vai estar de acordo com aquele recurso que eu recebi, Sim. né? Uhum. Então, muito importante a gente entender isso para saber pedir o recurso ou para saber fazer uma leitura do programa, porque no programa ele já vem, né, com essa. Então, a gente precisa encaixar o nosso projeto, né, dentro dessa realidade. Então, quando a gente está cadastrando, preparando o nosso projeto, é importante que a gente consiga, né? Importante não, é essencial que a gente consiga entender que tipo de despesa eu preciso aplicar, né? Eu consigo aplicar dentro Uhum. daquele recorte que foi realizado. Então, de novo, se eu tenho aqui um programa de capacitação, né? Só voltado para execução de custeio, então eu tenho que prever ali uma contratação de professor, uma despesa administrativa, preciso de material de consumo, ele vai se configurar na execução, como execução de custeio, então a minha natureza de despesa, que foi elencada, indicada pelo programa do governo federal ou pela emenda parlamentar, né, que também está vinculada a um programa de governo, esses itens que eu preciso, eu tenho que, né, detalhar e entender que vai ser essa minha execução. Que isso, por exemplo, eu consigo mudar meu plano de trabalho ao longo da execução, quando eu precisar, mas esse tipo de despesa eu não consigo mais alterar, né? Uhum. Porque ele vai estar, de novo, vinculado aos passos anteriores. Então,
muito importante quem está operando entender isso, mas é também muito importante que a gestão dessa instituição entenda esse limite também, né? Que a gente precisa se planejar, programar realmente qual a nossa demanda, né? Para então buscar esse tipo de recurso. O que acontece também na hora do cadastro, né, da operação, a gente precisa amarrar, detalhar um pouco melhor que tipo de despesa é essa. Então, para além, né, de eu prever, de desenvolver todo o meu projeto conforme essa demanda, eu preciso, na hora do cadastro, é um detalhe, parece uma coisa muito boba, né? Mas na hora da execução, eu tenho que me atentar a isso, porque depois, na hora da fiscalização da prestação de contas, se aquela natureza de despesa que eu vinculei lá no meu projeto não tiver realmente relacionada àquilo que eu sinalizei e pactuei que eu ia executar, pode me gerar um problema, né? Então, tomar sempre muito cuidado com isso, né? Então, de novo, aquilo que tu acabaste de falar, né? A importância de se capacitar, de entender, de estudar e de se preparar para isso. Acontece muito, né? De essa articulação, essa solicitação acontecer, né? Junto ao parlamentar, ou, né? Ou com um programa de governo específico, ter essa articulação, e aí, quando chega o recurso para a instituição, não é aquilo dentro do orçamento, dentro da natureza de despesa, que é a nossa demanda, né? Então, aí cabe uma análise da instituição. Ok, essa não é a demanda que eu tinha apresentado. Eu tenho uma outra demanda para essa outra classificação orçamentária. Cabe, né, eu detalhar um projeto para isso? Realmente vai ser funcional eu receber esse recurso? E aí tem que se, né, fazer realmente essa análise. Ok, vou pactuar, vou continuar apresentando a proposta para receber esse recurso, embora não seja a minha maior demanda. Então, é um momento decisório, né? Caso isso aconteça. Reavaliar, né? Realinhar outra situação interna para realmente ver se cabe, né? Receber esse recurso. Porque uma vez que você recebeu, ou para capital, ou para custeio, às vezes pode acontecer de no mesmo projeto ter os dois, né? É dentro daquilo que você tem que executar. Então, como tu falaste antes, né? Acaba acontecendo e a gente está no meio do caminho e vê que não era aquilo. Então, precisa realinhar e entender se realmente cabe ou devolve recurso, caso já tenha assinado, né, o instrumento, ou se está na fase de proposta ainda, tentar, se a gente está falando aqui de emenda, tentar um remanejamento desse orçamento, desse tipo, né, de orçamento, dessa classificação, ou, né, optar por realmente executar e seguir com a proposta dentro daquilo que foi recebido. Ô Natasha, bom, a gente sabe que quem pode então acessar, né? E uma outra coisa que às vezes eu já ouvi, pelo menos como sendo algo negativo, é que tem que ser feito acesso com o GovBR. O GovBR é CPF, né? Então, mesmo que a minha instituição esteja habilitada, né? Eu posso acessar tal programa, mas vai ser com o com o CPF, né? Do responsável, né? Esse é o caminho, né? Não tem outro jeito, né? Essa é um tipo de acesso novo, tá? Se eu não me engano, foi no ano passado, em 2024, que teve essa alteração de como ingressar no sistema. Então, hoje é tudo Gov com o nível ouro, tá? O nível ouro é aquele que quanto mais cadastro você tem, você vai chegar ao nível ouro. Então, precisa o usuário, né, ter o CPF e o cadastro no Gov para conseguir acessar. Quando a gente está falando do cadastro da instituição, a minha instituição precisa estar cadastrada, é o que diz o normativo, senão não vou conseguir receber esse recurso. Então, eu preciso dar todas as informações da minha instituição. Algumas já vão estar sincronizadas, né, com a base de dados da Receita. O sistema tem essa
integração com a Receita. E aí, dentro do meu cadastro de instituição, eu vou elencar ali quem são os membros que fazem parte, né, com algumas responsabilidades. Vou cadastrar, inclusive, o responsável legal, o presidente, o vice-presidente, né, o corpo da diretoria. E também quem são os usuários, quem são os membros, quem vai cadastrar a proposta, quem vai fazer pagamento, quem vai fazer a parte ali da cotação de preço, quem vai prestar contas. Então, quem faz o cadastro, quem inicia realmente é um CPF, e esse CPF vai startar, né, o cadastro dessa instituição, e aí depois esse CPF ele passa a compor, então, o membro, né, algum membro dessa instituição. O Gov, né, hoje é um acesso pessoal. O que acontecia antes, né? Era um login, uma senha específica, então mudava ali. Se você não acessava em 30 dias, você tinha que atualizar. Tinham as atualizações de senha periódica, e o Gov acho que traz um pouco mais de segurança também, né? É um ponto crítico, porque quando, né, você vai precisar logar com 2 perfis, cada um, e o sistema está voltado para isso, para cada pessoa ter uma atribuição, né, uma responsabilidade dentro do sistema. O ponto crítico é que, às vezes, né, uma pessoa acaba tendo a senha de outra para validar alguma coisa, enfim. Então, conceder acesso do seu Gov para esse outro usuário, né? Então, a gente observa que em alguns pontos tem algumas reclamações dessa evolução, mas eu acho que em termos de segurança, né, e como deve ser realmente o processo, é uma excelente evolução. Eu acho que também é Tá? um aprendizado, né? Porque o Gov, né, o GovBR, ele te dá acesso a praticamente tudo que o governo federal tem disponível. Aliás, até no estado e em alguns municípios também já estão adotando o acesso com a senha Gov. Bom. E de fato, assim, eu entregar isso para um terceiro, né, você entrega entrega a sua vida, né, porque você acessa todos os serviços possíveis, né, inclusive alguns que têm sigilo fiscal, né, pensando assim em termos de Receita Federal, ou mesmo acesso a Detran, enfim, tem uma série de, eu diria assim, limitações, né? Mas dentro dessa possibilidade de você criar esses usuários, né, isso também já ajuda e já resolve, porque você ali já vai determinar a responsabilidade que cada um tem, né? Então, assim, ok, Natasha vai ser a gestora financeira, né? Vamos pensar nessa função, a gestora financeira de um projeto, né? Mas ela não é a responsável legal pela instituição. Ok, então ela vai ter aquelas atribuições, e para o responsável legal ele vai ter as suas próprias, né? De acordo com o previsto no estatuto e na hora de fazer o cadastro também, né? É mais ou menos por aí que a gente deve pensar e deve estimular também, né? Para que quem vai fazer os cadastros, né, de instituições tenham esse olhar também. E Natasha, agora me deu até uma curiosidade aqui. Por exemplo, quando a troca de diretoria, né? Cai todo o sistema daquela instituição, precisa fazer um novo cadastro. Tens ideia? Não? Não, não, o sistema, uma vez que você cadastra, você não perde o cadastro da instituição. O que vai acontecer? A cada renovação da diretoria, o perfil, né, habilitado como cadastrador da entidade, vai ter que entrar no sistema e vai fazer essa atualização. Vai colocar qual é o período desse novo mandato, quem é o novo responsável, quem é o responsável legal, quem é o vice, se mudou o tesoureiro, né? Todo o componente aí da diretoria. O estatuto também, quando tem atualização, é importante sempre ir lá fazer essa atualização dentro do sistema também, é uma atualização manual, né? Quando muda ali a informação que vocês, né, que a instituição porventura atualizou algum dado na Receita,
A Receita, ela está sincronizada já com o sistema, então essa atualização é automática, mas, né, à medida que a gente muda aí o cargo da diretoria e o mandato, a gente precisa sempre vir no sistema e fazer essa atualização. Mas, uma vez que você fez o cadastro, né, não se perde. O que pode acontecer é de aqueles membros que foram inicialmente cadastrados não fazerem mais parte da instituição, e aí então você tem que perde seu contato, perde o e-mail, né? Aí você tem que então abrir o chamado para meio que reativar o seu acesso, Sim. né, no sistema. Mas se a gente cadastrar hoje, vai aparecer, né? Se ela já estiver cadastrada, vai ficar na base de dados. Quando, E quando existe uma organização dentro da instituição, isso é tranquilo, né? O problema é aquelas que acessam lá uma vez a cada, sei lá, 2, 3 anos. Aí realmente pode correr esse risco. Ou não saber que tinha, né, cadastro e de repente assim, poxa, gostei desse transfer Gov aí, vamos ver o que que tem, né? E daqui a pouco descobre que alguém em algum momento fez cadastro e não se tem mais isso. acesso, enfim, né? Uhum. E assim, não é muito difícil, né? Porque quantas vezes, né, eu acabo me deparando muito, Natasha, com a situação de que as pessoas, elas constituem entidades, né, não governamentais, as OSCs, e depois, assim, perde a vontade de continuar fazendo determinada coisas e abandonam, daí outros assumem, mas não há assim nem a troca, né, de informação de como estava, ou seja, a parte de registro, assim, né? Olha, a gente fez cadastro aqui, fez cadastro lá, acaba ficando perdido. E aí você tem surpresas, né? Porque às vezes aparece assim situações onde você precisa correr atrás para descobrir, né? Ou recebe uma notificação, não sabe nem do que é, daí tem que correr atrás, não tem mais acesso. Então, assim, até uma sugestão, né, para as OSCs aí que queiram operar, né? Mantenham esses registros, né? E assim, se você é o dirigente e não vai mais continuar, passe isso adiante para o próximo, né? Para não ficar uma. A gente passa, né? As pessoas passam, mas a organização não. Então, talvez um recado assim, né? Até para facilitar a Uhum. vida de consultor depois, né? Porque senão dá um trabalho E, danado, né? Ter que recuperar isso tudo. é, sim. Eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade, né? Essa questão da atualização dos membros que a gente estava falando antes. Tem muito a ver com a maturidade, né, interna da gestão, se a gente tem essa funcionalidade, vamos chamar assim, né, de todos os atores bem desenhada. Esse é um processo por consequência, né, porque você já faz isso rotineiramente. Uhum. Então, essa atualização do Transfere também já vai estar no escopo de fazer essa atualização, por exemplo, da diretoria. E realmente isso acontece, né? Eu já tinha um cadastro lá, eu mudei, a gente deu uma parada por N situações, e aí quando se vai retomar, o cadastro já está muito antigo. O que acontece muito de emergência é o seguinte: fiz toda uma articulação para receber um recurso, ou então observaram o edital que a instituição se encaixa, querem cadastrar a proposta, e aí, quando vai ver, todo o cadastro da instituição dentro do sistema, né, está incompleto, ninguém mais tem acesso, aí fica aquela corrida, né, contra o tempo, para Uhum. dar conta desse cadastro, porque sem isso você não consegue, né, apresentar projeto. Então, isso realmente é uma coisa bem corriqueira, e aí, né, vale realmente a tua orientação, né, de ter esse olhar de que nós somos passageiros, mas a instituição, né, fica, né? Ô, Natasha, e assim, quem está nos acompanhando aqui agora, né? Nunca ouvi falar no Transfere Gov. Começa por onde? Começa pela página principal, tá? gov/transferegov. Lá a gente vai ter acesso ao sistema, né? Os vários banners logo ali no começo do site. A gente Uhum. vai ter tutorial, a gente vai ter notícias, a gente vai ter comunicados. Vamos ter também ali uma área específica só de legislação.
Então, vai conseguir consultar a 13019, o decreto, né, com todas as atualizações, inclusive do ano passado, portarias específicas, painel gerencial, onde reflete todos os dados que estão inseridos no Transfere, são refletidos no painel gerencial, então eu consigo visualizar programa, proposta aprovada, proposta recusada, termos de fomento, colaboração que foram assinados, que já foram prestados por conta. Então, a gente consegue, né, ter essa página inicial consegue nos levar para vários lugares, e eu sempre recomendo que essa página inicial seja favoritada na barra de favoritos ali, né, onde a gente está usando todo dia, para a gente criar também uma rotina, né? Ali tem notícia, quando sai alguma coisa nova, então o Ministério sempre alimenta na página, então é importante para a gente estar se atualizando, ver o que está acontecendo, o que mudou, o que vai mudar, né? Webinar também, que são feitos, né, por vários ministérios, onde tem essa relação com o sistema. Então aqui a gente consegue, eu posso te passar para a gente deixar na descrição aqui do YouTube, essa grande base de dados, vamos dizer assim, e é claro, já remete também diretamente ao sistema, né, ao Transfere todos os seus módulos. E lá é possível consultar o que está aberto, né? De Sim, programas, né? a gente tem vários caminhos para essa consulta de programas, né? Mas dentro do próprio módulo de transferências, né, transferências discricionárias e legais, a gente consegue fazer a procura também do que tem de edital aberto. Nesse painel gerencial também nós conseguimos visualizar o que tem de programa aberto, o que tem de edital. Então, nessa página também é possível fazer essa busca por programa, sim. Eu tô aqui com o meu notebook aberto e eu acessei aqui para buscar na pesquisa aberta lá, né? Então, Acesso livre? assim, tem Pronon e Pronaz, inclusive eles também passam pelo Transfere, né? E aí nós... As leis de incentivo, eu não tenho esse domínio, né? Mas tem também informações ali no Transfere sobre o Pronas e Pronom. E tem daí, lógico, né? A gente já falou antes aqui o da reciclagem que está aberto, né? Então, assim, Isso. é interessante, né? Quem tem interesse em conhecer, porque ali traz todo um detalhamento, né? Quais são os objetivos, quem é o público-alvo, até resultados esperados, gente. Olha, é muito fácil, né? Para você entender o que o programa espera de entregas, né? Então não tem muito o que errar, né? Se você se enquadra dentro disso, né? É só seguir, né? Claro, tem que fazer o planejamento, mas assim, aqui você já tem todo um encaminhamento, né? Do que se espera, né? Então assim, eu acho que uma fala tua antes, e eu queria assim reforçar isso, né? Não adianta fazer achar que você pode fazer alguma coisa diferente do que tá sendo esperado, né? Não dá para pisar fora do que o programa está prevendo, né? Então, assim, se o programa prevê capacitação, não queira comprar um veículo para sua instituição, né? Não vai dar, Exato. não vai dar certo, né? Você vamos Essa que tu consiga até comprar, né? Mas assim, vai ter um problema muito sério, né? vai mesmo, porque você está, de alguma maneira, desviando daquilo que foi pactuado, né? E é importante tu falar do resultado esperado, que é uma diretriz, um critério do programa, né? Que é descrito. Quando a gente está montando, né, detalhando a nossa proposta, esse campo, esse item de resultado esperado, ele também tem que compor a nossa proposta, o nosso projeto, e ele tem que estar relacionado com esse programa, né? De Sim. novo, o programa foi criado para execução da política pública, nós vamos executar de maneira descentralizada aqui no nosso município,
pela nossa instituição, então ele precisa ter o mínimo, né, de relação. E isso e vários outros componentes, né, de alinhamento com o programa, com a política, o que se espera, o público-alvo. Então, realmente, se planejar, né, minimamente, para a gente ter uma execução, né, realmente de acordo com aquilo que foi pactuado. Lembrando que o programa ele tem todas essas diretrizes e quando nossa proposta é aprovada e quando nós finalmente assinamos o instrumento, nós estamos falando, olha, eu estou concordando com isso. Então, eu estou concordando em fazer capacitação. Eu não posso chegar na metade da execução e dizer, opa, peraí, eu quero comprar um veículo, né? Sim. Não, o nosso acordo, ministério e instituição, foi realmente para fazer a capacitação. Então, eu não posso fugir daquilo, porque esse é o meu acordo, foi esse instrumento que eu assinei. Né? Lembrando que isso é um contrato. A não ser que tenha essa permissão, né? Aí se o Exatamente, programa exatamente. permite, ok, né? Isso. O programa e a questão orçamentária que a gente falou ainda há pouco, né? Uhum. É sempre um conjunto de coisas, nunca uma coisa só, né? Sim, sim. Então, o programa tem que permitir a natureza da despesa orçamentária também tem que permitir o nosso instrumento. Então, né, sempre observar aí alguns tripés. Esse é um outro ponto, né, Natasha, que eu acho que é importante, assim, pelo menos a gente citar, né? A natureza da despesa, né? Porque tem despesas para custeio, mas tem outras que permitem você aplicar em capital, né? Patrimônio, digamos, né? Que é o caso Uhum. de um veículo, uma ambulância, enfim, alguma coisa assim. Então, assim, também, né? Quem vai fazer o cadastramento, prestar atenção nesses detalhes, né? Porque se errar ali também, né? Não adianta, Isso. né? Não adianta fazer diferente depois, né? Uhum. A natureza da despesa ela traz o detalhamento de onde você vai alocar o recurso, né? Que vinculação ela tem com aquele item que você vai comprar. Então, claro, né? Se for um erro de cadastro, é possível a gente solicitar uma alteração para o Ministério, mas não num rompante de troca de objeto, né? Uhum. Então, realmente tem que tomar bastante cuidado, porque daqui a pouco o Ministério vem, ou então o órgão de controle vem, faz uma análise e vê que aquela natureza de despesa não está alinhada, né, com a compra do veículo, ou Uhum. com a capacitação, ou com a despesa administrativa, e vai dizer, opa, peraí, você sinalizou que a natureza de despesa estava vinculada ao item X, mas na hora de realizar o pagamento não, né, o item não é bem esse. Enfim, então tomar bastante cuidado com isso para a gente não ter problema de prestação de contas. É, acho que é o grande recado que a gente precisa deixar. Sim. Sim, né, entender, estudar, né, a plataforma e seguir com segurança, né. Eu vi assim que tem muitos vídeos por aí já, né, de como fazer e tal. Mas eu gosto muito da ideia de se fazer uma capacitação presencial. Acho que eu sou muito raiz ainda nessa questão tecnológica. Claro que ajuda bastante quando você, né, a gente está usando hoje tecnologia justamente para essa conversa, né? Você não está aqui próximo de nós, então assim essa possibilidade, né? Mas tem coisa que eu acho que é necessário olho no olho, é, acessar, né, mostrar como é e tal, presencialmente eu acho que fortalece mais ainda, né? Porque no Uhum. online você tá, vamos lá, eu dei aula online, assim é horrível, né? Porque você não sabe como é que tá a pessoa do outro lado, se ela está realmente concentrada, prestando atenção, fazendo aquilo que precisa ser feito naquele momento, né? E enfim, também queria te perguntar assim como é que está a tua agenda também de capacitações, né? E por onde você faz as capacitações, como que a gente pode daqui a pouco acessar, né, as capacitações que a Natasha está promovendo?
Uhum. Então, os meus treinamentos, capacitações são sempre em parceria com escolas, né? Então, né, como prestadora de serviço, e aí sempre que eu tenho alguma coisa programada, acabo divulgando nas minhas redes. É, eu tenho uma capacitação prevista para junho, que logo a gente vai liberar data, né, inscrição com uma dessas escolas, no caso de entidades, e também tem uma outra também para junho prevista para municípios, né, que já está Uhum. lançada. Então, né, caso queiram acompanhar aí nas redes, a gente sempre está divulgando o que tem de programação. Lembrando que sobre capacitação, eu também prefiro, viu, Loriberto, que a gente faça esse contato presencial, porque a gente consegue entender como a turma está absorvendo aquilo, se está claro, se não está claro, o que precisa ser melhor explorado, né? Às vezes a gente consegue dar um pouco mais de detalhamento no presencial, ou às vezes as pessoas no online não se sentem tão Uhum. Uhum. à vontade para fazer questionamento, então Sim. realmente o presencial ele é mais rico, né? Eu entendo que tem uma questão de despesa, né, para quem inclusive participa, mas sempre que a gente puder optar, o presencial com certeza vai ser mais rico. E aí queria falar também sobre a capacitação, que o Transfere, ele tem um módulo só para treinamento, Uhum. né? E aí o que acontece? Esse módulo de treinamento para instituições, ele ainda não está totalmente pronto, né? Uhum. Uhum. Eu sou multiplicadora, né, do sistema formada pelo Ministério, fiz a minha renovação no ano passado, tinha já me capacitado uns anos atrás, e aí então o sistema, essa atualização, né, para que o módulo do ambiente de treinamento esteja voltado totalmente para instituições, ele está sendo desenvolvido, então acredito, né, espero que esse ano ainda a gente consiga ter uma turma, né, nesses moldes Uhum. presenciais para fazer com as instituições, porque você simula a operação. Uhum. Então, desmistifica também um pouco dessa dificuldade que é Uhum. operar o Uhum. sistema, né? Sim. Claro que assim, hoje gosto do sistema, acho que ele, né, teve muita evolução, traz muita segurança para quem está fazendo, o risco de você errar ele é reduzido, né, muito reduzido, de fazer uma coisa que realmente não poderia ser feita, mas eu também tenho que considerar que eu já acabo usando o sistema há muitos anos, né? Uhum. Então, para mim, ele está dentro do ok, é um sistema bom, adoro usar. Mas para quem está chegando, ele realmente pode, né? Tem as suas limitações e tem uma dificuldade da gente entender o que está fazendo. Então, à medida que a gente consegue simular essa essa operação, as pessoas vão entendendo que não é todo esse bicho, né? Que realmente usando a gente consegue entender, né, cada funcionalidade. Então, espero que para esse ano a gente ainda, né, consiga operar no ambiente de treinamento voltado só para instituições. Nesse caso é permitido errar. Nesse caso, é permitido errar, exatamente. É. Exatamente isso. É para isso mesmo, né? Para fazer para errar ali. Uhum. Uhum. Isso é importante e é interessante. Nós vamos deixar depois aqui também na descrição do vídeo, né, os teus contatos, tuas redes também, Uhum. Natasha, para que o pessoal possa te acompanhar. Bom, deixa eu ver, eu acho que eu tinha mais uma coisa que eu queria te perguntar, assim, até para a gente já indo assim para finalização, né? É, Uhum. que conselhos? Bom, antes disso eu vou te perguntar assim, o que tu ainda acha assim também que seja importante deixar de recado, chamando a Olha, atenção eu, assim, né? eu acredito no seguinte, acho que a gente tem que se preparar, né? O quanto for o possível, estudar, ler, entender, né? Preparar o nosso projeto, estruturar, não. Ah, Natasha, mas saiu aqui o prazo para fazer um cadastro de propósito é 30 dias. Já sabe que tem esse ritual,
se prepara antes, né? Minimamente, você consegue hoje entender quais são todos os dados de preenchimento da proposta. Uhum. O que precisa comprovar, né, da sua instituição para realmente firmar o termo. Então, procurar sempre fazer essa leitura anterior, né, para o quanto melhor a gente se preparar, menos erros a gente vai ter na execução e na prestação de contas. Então, eu sei que a gente está falando de Brasil e em termos de planejamento, é muito difícil, né? A gente está planejando, mas está executando ao mesmo tempo, o corpo técnico é reduzido, mas procurar, né, ter essa maturidade, porque depois na execução é muito difícil, né? Você conseguir reverter algumas coisas e se não der, acaba que é tempo perdido. Então, a minha orientação é essa, né? Que a gente procure sempre se capacitar, né, para buscar esse recurso. Acho que é o recado principal e era o que eu tinha aqui pensado também, né? Os conselhos para novos usuários. Uhum. E é fato, né? Não adianta fazer um projeto às pressas porque vai faltar alguma coisa e não Vai. vai ter como colocar depois, né? Então, assim, pense, né, cada detalhe, né? Procure ajuda se você tem dúvidas, né? Eu gosto muito de que se trabalhe o compartilhamento de informações, né, de dúvidas e questionamentos, ainda mais se você atua, ou melhor, tem outras organizações que atuam na mesma área, né, troque figurinhas, né. A gente tem hoje aqui, Natasha, o núcleo do terceiro setor na CIB, tem sido muito bacana porque ali ocorrem muitas trocas, né. Porque a dúvida de um vai ser a dúvida do outro também, o outro já resolveu alguma coisa, pode compartilhar, e isso acaba sendo bom para todo mundo, né? E tem aquela máxima, né? Recurso tem, né? Para todos, né? O que falta às vezes são os projetos elaborados, né? Bons projetos, né? Mas recurso tem, né? Então, assim, a gente pode até fazer daqui a pouco algumas parcerias entre organizações mesmo para se alcançar um objetivo maior, né, por algum programa que esteja disponível aí via Transfere.gov. Natasha, eu quero te agradecer muito pela experiência também para nós aqui no podcast, fazer esse modelo diferente de episódio, né? Estamos inaugurando esse modelo, né? Então, assim, é interessante também com uma temática tão relevante que já vem sendo solicitada por vários, né? E obrigado mais uma vez, amiga. Você topou aí, né? Cedinho aí, tá conosco, fazer essa gravação, né? Gravarmos esse episódio. Daqui a pouco ele vai estar disponível aí para a galera acompanhar, né? E, enfim, te desejo muito sucesso aí também nessa tua jornada. Quem sabe daqui a pouco eu consigo te trazer para Blumenau para a gente fazer uma capacitação aqui presencial, né? Uhum. E, Uhum. enfim, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pela tua generosidade sempre, né, Loriberto? A gente conheceu lá na BCR, né, com o trabalho da BCR, um querido, né, e tá sempre tentando, né, juntar todo mundo e trazer coisas boas. O trabalho do podcast é muito, muito legal, porque é bem isso que tu falaste, né? A experiência de um, boa ou ruim, pode contribuir para mim em algum momento. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo convite. Eu estou à disposição, vamos tentar uma agenda para ir até Blumenau, né? E esse trabalho da associação é extremamente importante porque você trabalha também o crescimento enquanto região, né? Nesse desenvolvimento das instituições regionais, né? E eu estou à disposição, muito, muito obrigada pelo convite. Espero que essa iniciativa online, né, dê certo, seja uma boa Uhum. experiência para a gente alcançar aí outros colegas espalhados pelo estado e pelo país afora. Que legal. Hoje foi só uma provocação, né, sobre Transfere, né, porque teríamos aí horas e horas para, se fosse explorar cada um, mas aí já é um curso, né,
E aí eu também não quero explorar a Natasha nisso, né? O propósito Sim, hoje era esse, dar essa visão geral, né? sim. Provocar as pessoas a se inteirarem, né? Buscarem informações, né? E Uhum. nada melhor do que a gente ter alguém que vivencia o transfere todos os dias, né? Sim, Fala com sim. propriedade, e isso para nós aqui é muito especial e muito relevante. Natasha, obrigado mais uma vez. Obrigada, E, obrigada. e para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, de compartilhar e comentar a respeito desse episódio. E a gente se vê no próximo episódio.